Aqui pode deixar a flor aí, né? Foi atrás. Irmãos, olha que palavra linda que Deus está mandando. E eu espero que você entenda o recado divino, porque hoje Deus marcou para lhe abençoar. Aqui o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo. O Senhor Deus, então, colocou essa palavra aqui na Bíblia para que eu e você a entendêssemos. Efésios 4, versículo 30, está escrito da seguinte maneira: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos entender essa palavra aqui. Toda pessoa que é de Deus e se converteu deve buscar o batismo do Espírito Santo. A nossa conversão já ocorreu por um trabalho do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está do nosso lado. Ele nos abre o entendimento e nós então aceitamos a Jesus e somos salvos. Depois, nós passamos pelas águas e pedimos e Deus nos batiza com o Espírito Santo. Nós passamos então a ser moradia de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas é possível que você esteja entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não faça isso. Mas, missionário Soares, eu não estou em pecado. Talvez você não esteja em pecado. Que gritante que as outras pessoas apontam o dedo e dizem que isso é errado. Mas quando nós sabemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos uma promessa na Bíblia e não vivemos essa palavra, não lutamos para ter essa palavra, nós estamos entristecendo o Espírito Santo do nosso Deus. Aquilo que Ele nos dá para fazer e nós não fazemos é a pior estupidez que nós cometemos. Porque a nossa vida aqui é muito rápida. Um dia desse eu era menino, aceitei Jesus. Hoje eu já estou com 53 anos de idade. Ah, gostou, né? Eu não saio mais dos 50, eu aprendi essa. Daqui 10 anos eu vou estar com 50 e 23. E para que passar da metade? Me passa meio século só. Então preste atenção. E parece que foi ontem, pessoal. E se eu não tivesse obedecido aquela voz que falou comigo quando eu tinha 11 anos, eu estava em Cachoeiro do Itapemirim e fui ver o que era uma televisão numa praça pública. E quando eu olhei a televisão, eu dei as costas para ela, eu olhei para o povo e estava todo mundo, olhos abertos, boca entreaberta. Eu falei, Jesus, olha só, esse negócio de televisão é bom isso. Aí eu senti no coração. Eu disse, Jesus, não tem ninguém falando o Senhor lá na televisão. Mas eu vou lhe fazer uma promessa. Se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá falando do Senhor. Isso aconteceu em 1958. Levou-se 20 anos. Meu irmão, eu com aquele sonho guardado no meu coração. Quando foi em 1978, 3 de novembro, eu fui o primeiro pastor do Evangelho completo a ocupar cigarretes, tupis de televisão e falar do amor de Jesus. Naquele tempo, o povo de Deus era 2,3% da população. Por que era tão pouco? Porque jogavam uma pecha em nós, dizendo que éramos idiotas, débeis mentais. E as pessoas não queriam saber nada. Você conversava com a pessoa a respeito de Jesus. Não, não fala essa coisa não, para com isso. Zangava. Aí as pessoas começaram a nos ver na televisão que nós sabíamos desenvolver um assunto, que a palavra de Deus era verdade, aconteciam milagres. No início até dizia que eu era muito rico. Um filho de um pedreiro ser rico é bem difícil. E que eu pagava todo mundo para dar testemunho lá mentindo. Eu dizia, olha, eu sou muito rico, então eu sou o melhor diretor de televisão. Porque a pessoa vem aqui, você vê que é uma pessoa simples,
E ele fala melhor do que faria um artista se estivesse no lugar dele. Aí Deus foi curando, curando. Hoje, nós já passamos de 30% da população. E muito em breve o Brasil será do Senhor Jesus. Nós vamos chegar a 50% da população em breve. O ano passado eu falei isso com o Lula, cooperando de vocês. Ele arregalou que ele olhou assim, foi presidente, o senhor está por fora. O senhor, quando começou o governo, nós éramos 16, 17. Está terminando agora, já somos 30. E já tem notícia que, na média, estamos chegando a mais de 30%. Ele disse, ô Soares, eu vou me tornar pregador. Porque primeiro o senhor se converte, depois Jesus chamar o senhor, aí o senhor vai ser pregador. Ele ficou rindo. Bom, deixa o Lula falar. Vamos falar de Jesus aqui, que é melhor. Então ele está dizendo para nós não entristecermos o Espírito Santo. Se eu tivesse recusado a chamada, eu estava indo para Moscou estudar medicina, já estava no 4º livro da língua russa, pronto para estudar a medicina lá e voltar como médico. Talvez eu fosse até o seu médico. Mas Deus não queria a mim como médico, queria outra pessoa. A mim ele queria que eu estivesse atrás de um púlpito pregando a palavra de Deus. Meu irmão, não entristeça o Espírito Santo. Não vá fazer o que Deus não manda você fazer. Eu já contei no show da fé. Eu tenho um amigo pregador americano. Ele é muito alto. Deve ter 1,95 m. Eu até quando converso com ele, mas para que tanto? Passa 1,66 m. Porque a estatura de um homem normal é 1,66 m. Aí ele fica rindo. E ele disse para mim o seguinte: eu fui pregar na Indonésia. Ele disse, olha, foi a maior experiência que eu já tive com um pregador. Quando eu cheguei lá no aeroporto da capital, tinha um pastor pequeno, muito alegre. Ele disse para ele, Mike Francine, eu sou, e falando inglês para ele, muito prazer. Olha, Indonésia está de braço aberto. Eu sou o pastor tal, pastor, prazer em conhecê-lo. Eu vou lhe levar para o hotel. E fomos conversando, ele era muito alegre. Chegou no hotel, disse que peguei a chave, despedi dele, falou, Mike, 7 horas eu te pego aqui. Tá bom, pastor. Deus abençoe, vou descansar um pouco. Quando eu fiz assim, ele falou, Mike, eu parei o quê, pastor? Só uma coisa. Eu disse, pô, não pode falar. Não entristeça o Espírito Santo. Tá bom, pastor, muito obrigado. Não entendi. Fui para a igreja, preguei, Deus abençoou, pessoas foram salvas, curadas, libertadas. Ele me trouxe ao hotel, quase 11 horas da noite. Ele disse, pastor, até amanhã. Quando eu vou entrando, Mike, só uma coisa, eu parei, pois não, pastor, não entristeça o Espírito Santo. Meu Deus, o que o pastor está falando? Ele está vendo o Steve na cabeça que fala. No dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, eu não aguentei. Pastor, só preciso dar uma explicação. Eu sou salvo, não estou em pecado, faça a obra de Deus. Que história é essa do seu falar para eu não entristecer o Espírito Santo? E disse, Mike, foi bom você falar. Eu vou lhe explicar. Nós, indonésios, somos igual a vocês, americanos. Eu casei, minha mulher ficou grávida, e eu tinha prazer de ver a barriguinha. Com 5 meses a criança estava mexendo, eu punha a cabeça para ouvir, hesitado, louvando a Deus, nasceu o menino. Eu peguei ele, apresentei a Deus e Deus, muito obrigado. Dias depois, no exame rotineiro, o doutor disse, uma notícia. Eu disse, o que, doutor? O seu filho vai ser retardado. Que isso, doutor? Certo. Ele nunca vai falar. Nunca vai andar. O seu filho vai babar o tempo todo. Essa é a doença dele. O meu mundo caiu mais. Naquele tempo, a minha igreja tinha 150 membros. Eu fazia obra de Deus. A igreja entrou em jejum e oração em favor do meu filho, eu entrei. E Deus não curava. Os dias foram passando, ele fez 1 ano, não andava, só babava. Fez 2 anos, falava, não sei nada que ele falava, mas era meu filho, amava ele. Eu saía para ir para a rádio 6 horas da manhã, antes de sair eu abri o quarto, ele estava lá, dormindo, eu abençoava ele, seja abençoado, meu filho. Estava na igreja, minha mulher levava, eu punha no meu colo, ele babando, eu chorava com ele, orava, a igreja orava, a igreja foi crescendo mais.
Quando chegou 5 anos de idade dele, eu estava com 18 mil membros. Deus curou tudo que por todas as pessoas que orei, menos o meu filho. Mas Deus, o que está acontecendo? Me mostra o pecado. E Deus não curava. Aí, Mike, eu resolvi fazer um jejum, até Deus falar comigo. No 3º dia, Deus falou: eu não vou sair daqui se o senhor não falar comigo. E Deus me disse assim: meu filho, o seu problema é que você não respeita o Espírito Santo. Eu disse: Deus, eu não acredito nessa palavra, mesmo vindo da tua boca. O Senhor sabe que eu sou salvo, não estou em pecado, faça a sua obra. E o Senhor vem dizer para mim que eu não respeito o Espírito Santo? E o Senhor Deus pacientemente disse: olha, em relação a tudo você é nota 10. Mas em relação a o que o Espírito Santo disse em Isaías 53, 4 e 5, você é nota 0. Eu mandei, o Espírito Santo disse a Isaías, e ele escreveu isso lá na Bíblia Sagrada. Deixa eu ler para você. Ô, glória! Amém. Uma Bíblia que está tão barata, né, pessoal? Deixa até o final. Aí eu peguei e li na Bíblia, e Deus falando comigo. Isaías escreveu assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu disse, o Espírito Santo mandou que fosse escrito que o seu filho já foi curado pelas feridas de Jesus. E você não tem crido nessa palavra. Você é nota 0 nisso. E ele chorando disse: Deus, eu lhe prometo que eu nasci a partir de hoje. E disse mais que eu mudei a minha vida. Todo dia que eu ia sair para a rádio, eu chegava, punha a mão no meu filho e dizia: meu filho, você está curado pelas feridas de Jesus. Eu não orei mais para ele. Eu estava lá na igreja, minha mulher trazia, eu pegava ele no colo, ele falando que eu não entendi o que está falando. E eu dizia: meu filho, você está curado pelas feridas de Jesus. Eu pregava para ele como se fosse gente grande. Eu falava a palavra e fui pondo fé no coração dele, fui pondo na minha mulher, na igreja, fui assumindo. O povo começou a ver que eu estava sério, que ele foi curado, não importava. Como Abraão não tinha filho, dizia: meu nome é Abraão, que significa pai de muita gente. Cadê os teus filhos? Estão vindo. Mas ele estava com quase 100 anos, a mulher com quase 90, não tinha chegado o filho ainda, mas ele confessava que estava vindo. Eu comecei a confessar mais, eu comecei a confessar. Um dia, eu acordo de manhã, como sempre, quando eu abri a porta para poder abençoá-lo, o meu filho estava de pé, coisa que nunca ficou, e numa língua bem clara, ele dizia: papai, já estão curados pelas feridas de Jesus. Oh, meu irmão, a vida mudou completamente daquele pastor. Aquele menino foi curado. Qual é o seu problema? Aqui o Espírito Santo está dizendo para nós aqui hoje: o Pai mandou que fosse escrito isso. E isso é para você agarrar e não deixar o inimigo enganar você. E não entristeçais o Espírito Santo. O que é que você já sentiu pela pregação? O que é que você já sentiu pela leitura bíblica que Deus quer fazer na sua vida? Aquilo ali tem que ser o alvo da sua vida. Esqueça tudo. Deus falou: Deus, o Senhor vai fazer de mim aquilo que o Senhor disse que faria. Pai, eu creio na tua palavra. Eu quero essa bênção.
que eu não abro mão dela em nome de Jesus, porque você ouviu a voz de Deus, mas você finge que não ouve. Porque às vezes faz coisa que não deveria fazer e depois vem com a cara lavada, Deus perdoa. Depois faz de novo, Deus perdoa. Para com isso, tome uma posição diante de Deus. Não entristeça mais o Espírito Santo. Faça o Senhor Deus estar alegre com você. Faça o Senhor Deus ser feliz com a sua vida. Lá em Marcos capítulo 3, o Espírito Santo registrou uma palavra que saiu da boca do Senhor Jesus. Versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar, amarrar pela mão o valente, e então roubará a sua casa. Você está orando e o diabo está segurando. Isso aqui é meu. A senhora diz, Jesus, eu não aguento mais. Meu marido me humilha, ele bebe, ele tem outra. O Senhor diz, Jesus, minha mulher é doida, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Para de fazer essa oração. Entra na presença de Deus. Quando você sentir, entra dentro da sua casa, porque a metade é sua casa. Vocês são dois numa só carne. Então entra dentro da sua casa e amarra esse demônio e diga, você não vai mais usar meu marido, usar minha mulher, usar meus filhos, usar minha filha, usar a mim. A partir de agora você está amarrado em nome de Jesus. O Espírito Santo colocou isso na Bíblia para você crer. E não ficar passando pela vida, comigo é diferente, nada acontece, eu não consigo encontrar a minha verdade, eu não consigo sair da miséria, eu não tenho dinheiro para comprar um carro bom, não posso morar numa casa boa, eu não posso pagar um colégio para um filho, eu não posso tratar dos meus bens. Irmão, vamos parar com esse negócio, vamos olhar para Jesus, porque ele disse através do apóstolo Paulo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos virar esse mundo de perna do ar e ficar bom. Esse mundo está contaminado. E quem que Deus vai usar? A mim que vai usar a você. Se nós tomarmos juízo, nós faremos essa vitória, essa mudança completamente. Mas eu não tenho poder. Como é que você não tem poder? Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus falou aqui de uma maneira muito clara. Mateus capítulo 16. Ele perguntou, quem diz os homens que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele foi e disse o seguinte, versículo 17, Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro não era a pedra era a revelação que Pedro teve de quem era Jesus. É sobre a revelação do Senhor, que o Espírito Santo lhe dá, que você edifica a sua casa. A mulher, sabe, edifica a sua casa, e a mulher não é só aquela pessoa do sexo feminino, é a mulher que é a noiva de Jesus, é todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, todo aquele que edifica a sua casa, porque essa pessoa é sábia. Mas como é que eu vou edificar? Versículo 19 diz, e eu te darei a chave do reino. Você, quando é iluminado, é a igreja do Senhor Jesus, e você tem a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra, será ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Meu irmão, isso é palavra do Senhor Jesus Cristo, registrada pelo Espírito Santo, e nós não podemos entristecê-lo. Deixar de crer naquilo que o Espírito de Deus fala ao seu coração é chamá-lo, em outras palavras, de mentiroso. Ah, eu não vou acreditar nisso, porque isso aqui não é verdade. Não, eu vou acreditar, isso é verdade, e Deus vai cumprir isso na minha vida. Passe a partir de hoje a ser positivo, e Deus vai lhe dar essa bênção em nome de Jesus.